Olá, meus amigos e minhas amigas. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja, que maravilhoso, que grandioso exatamente é este corpo humano, aonde nós se encontramos, pois nós não somos o corpo, e sim o espírito que está neste corpo. Também o mesmo ocorre em relação a Deus. Este corpo é o templo de Deus, aonde Deus habita. E não só isto, também Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tanto Deus quanto Cristo, como nós, coabitamos exatamente no mesmo corpo. Deus, Cristo e o homem, os três são um só. O que a igreja separou, Deus unificou. Não existe como separar Deus do homem, ou o homem de Deus, muito menos Cristo. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, disse Cristo: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Deus, o homem e Cristo estão entrelaçados um ao outro, pois os três são um só. Prova disto é que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos exatamente através deste corpo, e não só o homem, assim como Deus e Cristo, pois não está no singular, mas sim no plural, quando diz: pois nele vivemos. Nós vivemos através deste corpo. Deus vive através deste corpo, e Cristo também, pois este é o corpo do Deus Altíssimo, pois foi o Verbo que se fez carne. Isto está exatamente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Sim, meu amigo, não há para onde fugir, pois nele nós vivemos, nele em Deus, nós vivemos em Deus, nos movemos através de Deus, existimos através de Deus, e estamos falando exatamente deste corpo. Deus, o homem e Cristo existem exatamente através deste corpo, e os três são um só. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Você nunca ouviu falar na frase: o que Deus uniu, o homem não separa? Sim, ela se encontra exatamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, onde Cristo afirmou: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas não estamos falando exatamente da união entre um homem e uma mulher. Estamos falando da união de Cristo com um homem, através do despertar da consciência espiritual. Prova disto é que no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículos 31 e 32, disse Paulo: por esse motivo o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Agora veja o mistério. Grande é esse mistério, porém, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Foi usado esta analogia entre o homem e uma mulher, para representar o que acontece a nível espiritual. A união é do homem com Cristo, quando este desperta da sua verdadeira consciência espiritual. Então, o homem e Cristo passam a se tornar uma só carne, pois Deus, Cristo e o homem já existem exatamente através do mesmo corpo. Por isso, quando diz: por esse motivo o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. Veja bem, existe na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mãe. Pai, Filho e a mãe. Agora veja novamente. Por esse motivo o homem deixará o pai e a mãe. Estamos falando de Cristo. Cristo deixa o pai e a mãe, e ele se une à sua esposa, que é a igreja, que é o corpo, e os dois se tornam uma só carne. Grande é este mistério, disse Paulo. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. É Cristo que se une ao homem. Quando? Quando este nasce de novo, ele deixa de ser carne e se torna um espírito. Neste caso, acontece a união, pois uma vez que você vier a despertar do espírito,
a carne e o espírito irão se tornar um só. Ambos estarão nesta terra para executar a obra de Deus, tanto a carne quanto o espírito, em um só propósito: realizar a obra de Deus através do corpo. Por isto que Cristo precisa despertar na carne. Por isto que a obra de Deus é realizada através do homem somente após este despertar da sua verdadeira identidade. Pois neste caso, já não será apenas a carne, mas sim Cristo agindo através do homem. Por isso disse Paulo: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive através de mim. Isto aconteceu exatamente através do despertar da consciência espiritual. Por isso disse Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então Cristo terá se unido exatamente através do corpo. Por isso grande é esse mistério, meu querido amigo. O que a igreja, sim, está afirmando não é verdade. O que Deus uniu, a igreja, através da sua falsa doutrina, está tentando separar. Cristo e o homem são um só. Não há como separar Deus do homem, ou o homem de Cristo. Repito, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, disse Cristo: e naquele dia que você despertar da sua verdadeira identidade espiritual, você entenderá que Cristo está no Pai, e nós estamos nele, e ele está em nós, pois todos nós somos um só, pois todos nós coabitamos, existimos através do mesmo corpo, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, tanto o homem, quanto Cristo, quanto Deus existem exatamente através do mesmo corpo, pois os três, repito, são um só. Não há para onde fugir, não há como negar a verdade espiritual. Você aprendeu errado através do sistema religioso. Eu estou apenas abrindo o seu entendimento para compreender o que acontece a nível espiritual. Está dado o recado, meu querido amigo. Até o próximo vídeo.